Tem gente que diz que paz é ausência de guerra. Mas eu não concordo muito com isso não. Vou mostrar pra vocês que como que eu tô tendo paz mesmo no meio da guerra. E aí, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Felipe Begali e vim aqui para contar mais uma história do Diário de um Bombeiro em Recuperação. No vídeo anterior, eu falei como eu tenho lidado com a tristeza, né? Hoje eu quero fazer mais um videozinho aí de autoajuda para vocês. Como eu encontro paz no meio da guerra da minha reabilitação, né? Como eu consigo encontrar descanso no meio de tantos problemas, beleza? Mas antes de tudo, gostaria aí que você que está curtindo esses vídeos, já deixa seu joinha aí, aperta no sinal de positivo, se você está gostando. E se você está vendo que está sendo motivador para você, se inscreve no meu canal aí e aperta o sininho para receber as notificações sempre que eu fizer um vídeo novo. Desse jeito, você me ajuda e eu posso te ajudar também com esses vídeos, beleza? Não esquece, por favor, nesse momento, eu ainda não estou recebendo nada do YouTube. Tem algumas metas para ser cumpridas para receber dinheiro. Uma delas é os 1000 inscritos, essa eu atingi. Mas a outra meta é atingir o número de visualizações. Então, não esquece aí de deixar o seu joinha para divulgar mais ainda, para o YouTube divulgar mais ainda esses vídeos. No capítulo passado desse diário, eu falei para vocês como eu tenho lidado com a tristeza, né? Beleza, lá com a tristeza tudo bem. Mas e como que eu consigo a paz, né, no meio de tanta guerra? Então hoje eu vou contar pra vocês, mas antes eu quero relembrar um trecho que eu falei pra vocês no vídeo passado. Tá lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e o 7, né? Não vos angustieis por motivo algum, mas em tudo, por orações, súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos para Deus. E a paz que excede todo entendimento estará convosco até a consumação dos séculos. Então como que eu consigo essa paz, né? Eu quero contar pra vocês, falar de algumas coisas que têm me levado a obter essa paz. Então bora lá, que enquanto eu vou mostrando para vocês minhas atividades, eu vou falando algumas coisas, beleza? Quando a gente lê o texto de Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, a gente vê que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus provia tudo para eles lá no Éden. Tudo que comer, tudo que beber, tudo que vestir. Eles só tinham que estar debaixo do governo de Deus, da liderança, obedecendo às ordens do que o mestre falava, né? Porém, a serpente, quando ela chega, seduz Eva e fala que ela só não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque a partir do momento que comessem, eles se tornariam conforme Deus, né? Iguais a Deus, sabendo de todas as coisas. Adão e Eva pecam, cometem um pecado, comem do fruto. A partir desse momento, eles assumem que eles acreditam que têm autoridade, têm condições de se guiar. A partir desse momento, eles deixam de estar sob o governo de Deus. Aí a gente olha lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o pecado, ao consumir do fruto ali do bem e do mal, o pecado entra na vida deles. E aqui está assemelhando o pecado com a morte. Então, o pecado gera a morte, né? Na Bíblia está escrito, ó, que o pecado consumado leva à morte. Ou seja, a morte espiritual. Aí lá no Novo Testamento, em João, capítulo 3, versículo 3, Nicodemos, que era um príncipe dos fariseus, conversa com Jesus. E olha só aqui que o Jesus fala para ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aí Nicodemos pergunta para ele: como que pode um homem velho entrar no útero da mãe e nascer de novo? Aí Jesus passa uma explicação para ele sobre isso. E conforme a lei de Moisés, nós sabemos do sacrifício pelos pecados, o sacrifício expiatório. Que era feita uma oferta de um animal, a morte de um animal em troca da morte espiritual do ser humano, que pecava. Um cordeiro sacrificado
em troca da vida de um ser humano. Olha só lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, né? Mas espera aí, a gente leu que a purificação é pelo sangue. E em troca do pecado de toda a humanidade, tinha que ser um sacrifício perfeito. O sangue de um ser humano que nunca havia pecado em troca do pecado de todos. Né? Agora olha lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26 ao 28. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar o pecado do mundo. Aparecerá a segunda vez, no arrebatamento, né? na consumação dos séculos, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A gente viu que o pecado gera morte, e isso é o que nos tira a nossa paz. Mas Cristo veio para nos livrar do pecado, nos livrar da morte, ou seja, nos garantir a paz. Quando a gente lê lá no original hebraico, a palavra paz é o aumentativo de pagamento. Então, um grande pagamento é o que nos dá nossa paz, entende? E qual foi o maior pagamento feito na humanidade? O pagamento pelo pecado de todos, que foi o sacrifício de Jesus. Agora, se você não acredita que esse foi o maior pagamento que alguém já fez em toda a humanidade, eu vou justificar para você isso aí. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, sobre a constituição do homem, que é corpo, alma e espírito. Agora vamos ver o sofrimento de Cristo nessas três áreas. Quanto ao corpo, Cristo sofreu em diversos momentos quanto ao físico dele, mas eu vou trazer um específico aqui. No João capítulo 19, versículo 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Fora todo o processo da crucificação. Falando nisso, entramos no próximo sofrimento, que é o sofrimento emocional. Cristo sabia que era o rei dos judeus, mas eles não sabiam e o rejeitaram. E o condenaram à crucificação por causa disso, por declarar que era o rei dos judeus. Consideraram que era uma blasfêmia e o Sinédrio condenou ele à crucificação. Todos os judeus conheciam a lei de Moisés. E olha o que está escrito em Deuteronômios, capítulo 21, versículo 23. Fala lá que aquele que fosse condenado a um madeiro era considerado rejeitado por Deus. Mas Cristo sabia que Deus, que era o seu Pai, não o havia rejeitado, né? Mas mesmo sabendo disso, olha só a próxima etapa do sofrimento. A gente falou do sofrimento físico, do sofrimento emocional, agora o sofrimento espiritual. No texto lá de Mateus, capítulo 27, versículo 46, nos últimos instantes, Jesus, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Cristo não mente, Ele é impecável. E mesmo sabendo que ele era filho de Deus, ele se sentiu abandonado por Deus. Então isso é a prova, de que de todos os sofrimentos, eu acredito que o sofrimento espiritual, nesse caso, ele ter declarado em alta voz que sentia-se abandonado pelo próprio Pai, foi o maior de todos os sofrimentos. Você entende como foi difícil ter passado por tudo isso? Não, pera aí. Entender mesmo só entende quem já passou. E ele foi o único que passou por todo o sofrimento. Consequentemente, quando a gente
toma noção disso tudo, entende o preço que for pago, conscientemente nós evitamos o pecado. Então a gente viu que paz é o aumentativo de pagamento, e a gente viu agora o preço que foi pago para nos livrar da morte, ou seja, isso é o que nos garante a paz. Quando a gente toma consciência de que um alto preço foi pago... Opa, tá muito grande esse vídeo. Vamos deixar para próxima aí. Próximo vídeo aí eu concluo esses pensamentos, beleza? Então aguarde aí para as próximas cenas do próximo episódio. Pessoal, se você não está se inscrevendo e não está deixando seu like por vergonha de se expor, eu nem consigo ver quem curte meus vídeos e quem se inscreve. Então, por favor, aperta em se inscrever, se aperta no sininho, que você vai receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E não esqueça de deixar seu like, por favor, que desse jeito você vai deixar o sinal para o YouTube que vocês estão gostando dos meus vídeos e eles vão divulgar para outras pessoas também, né? Tem um sistema de métricas aí do YouTube que é um troço bem complicado, aí demorou para entender. Mas eu tô compreendendo que se não tiver o like, o YouTube acha que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Quando tem like, eles começam a divulgar para outras pessoas. Você já percebeu que quando você acaba um vídeo, aparece lá, vídeos recomendados para você? Então, quando você deixa o like, vai começar a aparecer para outras pessoas também os meus vídeos nos vídeos recomendados para elas, beleza? Então vamos lá, pessoal, por favor. Agora eu vou deixar mais 3 vídeos aí para vocês continuarem tendo inspiração, se vocês acham que estão tendo inspiração vendo os meus vídeos. E não esquece de compartilhar com seus amigos aí, beleza? Então bora lá, pessoal. Até a próxima.